Ei, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, um espaço onde a gente pode refletir, onde a gente pode dar vazão para alguns pensamentos. E hoje eu estou num lugar diferente, eu estou aqui em Pedro Leopoldo, na clínica onde eu atendo, que é o Espaço Encontro. Se você é de Pedro Leopoldo ou região, fique à vontade para entrar em contato conosco. Beijo, inclusive, para a Gi e para o Matheus, que são meus chefes aqui. E hoje nosso papo é sobre insuficiência. Eu queria tirar um tempinho para conversar sobre isso com vocês. Então, é um assunto que é comum a todo mundo, que todos nós em algum momento sentimos, vimos alguém passar por isso, tivemos que lidar com esse tipo de sentimento e, ao mesmo tempo, ele é totalmente subjetivo também. Nosso foco aqui hoje não vai ser talvez trazer tanta subjetividade assim para isso, porque eu tô falando com algumas pessoas, né? Então, para o olhar mais subjetivo, mais individual, talvez seja o lugar adequado seja mesmo a terapia. Para nossa conversa aqui hoje, eu acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre o tema, como isso nos afeta e o que a gente pode fazer com isso. Então, hoje a gente vai explorar um pouco desse sentimento silencioso de olhar para o lado e sentir que você não é bom o bastante, olhar para o lado e ver que as outras pessoas estão sendo melhores e conseguindo mais coisas do que você, e ver como que ele acontece, como que ele e com o que ele se parece. Esse sentimento comum é aquele de olhar para si mesmo e se sentir vazio, de existir uma lacuna, às vezes, entre o que eu quero ser e o que eu sou, ou do que eu gostaria de ser e o que eu acho que eu sou. Enfim, a gente falou no episódio passado sobre liberdade e eu falei sobre autenticidade e tudo isso. Tem um ponto muito importante para a gente falar de insuficiência, que é um sentimento que a gente chama de incongruência, que é justamente essa lacuna ou essa diferença entre o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer, o que eu realmente quero, talvez o meu self ideal, a minha pessoa ideal, do meu self real, de quem eu sou mesmo naquele momento, de quem eu sou, dou conta de ser mesmo naquele momento, de que tipo de sentimento estão acontecendo dentro de mim, e às vezes não são sentimentos que eu gostaria de ter. Essa lacuna gera um descompasso emocional que faz com que a gente acabe produzindo mais sofrimento, mais pressão sobre nós mesmos, mais angústia. E muitas vezes, de forma quase inconsciente, a gente é levado a pensar que aquilo que é valioso, aquilo que é importante, são as coisas que estão só no nosso self ideal, só na nossa pessoa ideal, ou que depende disso. Ou seja, o meu sucesso, a minha aparência, a minha produtividade, tudo isso poderia ser mais, deveria já estar nesse lugar ideal, e aí eu começo a canalizar esse sentimento de uma forma muito negativa que produz sofrimento, como eu mencionei. E isso não sai daquilo que a gente também conversou nos episódios para trás sobre uma necessidade de aprovação também. Então, cada vez que eu vou que a minha lacuna vai ficando maior, a minha necessidade de aprovação também, porque eu vou ficando mais distante, criando um distanciamento maior entre o que eu sou, o que eu gostaria, o que eu desejo, o que eu tenho. Essa lacuna vai aumentando e a minha necessidade de autoafirmação, a minha necessidade de aprovação também vai aumentando junto. E a gente volta lá no episódio que a gente conversou sobre criança interior, né? Inclusive, te convido a ouvir, se você ainda não ouviu. Esse episódio ficou bem legal. Essas ideias de valor, esses ideais, essas condições de valor vão criando para nós cada vez mais pressão. E a pressão gera essa angústia do sofrimento, de tentar e não conseguir. Na verdade, a gente pode até questionar se a gente está tentando de verdade, ou se a gente só tem um ideal específico que a gente nem está trabalhando por ele também, né? O ponto aqui é que esses ideais, em algum momento, eles podem começar a se tornar regras, e aí a gente vai se impondo regras de como a gente deveria ser, e eu não sou. Então, eu não estou sendo aquilo que eu deveria ser, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, baseado em regras e decisões que eu coloquei para mim mesma, que às vezes não são nem coerentes com a realidade que eu tenho, não são justas com a forma como eu vivo, com a forma como eu estou naquele momento. Isso vai criando essa sensação de pressão e vai nos tornando cada vez mais pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão sobrecarregadas por si mesmas, por uma autocobrança delas mesmas. Inclusive, quando a gente fala disso, de parece que nunca tá suficiente, inclusive das coisas que eu tenho,
a gente lembra um pouquinho da pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, né? Um tempo onde o consumo é intenso, exagerado, mas nunca suficiente. Então, eu consumo muito, eu compro muito, eu produzo muito e eu vou vivendo as minhas coisas de forma acelerada, mas elas nunca chegam ao lugar de me trazer uma satisfação plena, uma satisfação estável. Eu nunca me sinto completo, apesar de ficar buscando uma completude em tudo, inclusive nas minhas relações. A sensação de suficiência, inclusive, aparece muito quando o assunto é relacionamentos. Não necessariamente românticos, relacionamentos no geral. Eu posso, com muita facilidade, me sentir inferior numa relação. Posso, com muita facilidade, começar a me autopressionar porque eu não estou entregando para outra pessoa aquilo que essa outra pessoa merece ou aquilo que eu desejava entregar para ela. E eu até acho que esses pensamentos, essas críticas, são muito importantes e valiosas porque nos ajudam a avaliar o nosso comportamento, a nossa forma de se expressar. Enfim, isso é muito valioso. Mas existe um limite para o quanto aquilo está sendo útil, justo e correto, e o quanto aquilo, na verdade, está sendo só exagerado, só uma pressão intensa que nós fazemos a nós mesmos por necessidade de aprovação, por necessidade de amor, por medo de algum tipo de rejeição, por medo das outras pessoas perceberem que a gente não é tão suficiente assim quanto parece. Porque nós, às vezes, temos esse sentimento de insuficiência e não queremos que o outro perceba. Enfim, isso me lembra muito, o tema insuficiência me lembra muito esse momento que nós vivemos de verdades pós-modernas, sentimentos pós-modernos, necessidades pós-modernas, onde as coisas são rápidas, em muita quantidade, mas que nunca nos dão uma sensação de plenitude, de completude ou de autossuficiência e de satisfação. Todas essas coisas juntas vão dando para nós uma sensação de identidade fragmentada, de um ser um pouco instável. Tanto instável porque eu posso não ser reconhecida a qualquer momento, eu posso ser punida a qualquer momento, mas também porque a pós-modernidade também traz uma variedade tão grande de identidades, de possibilidades, que eu fico também muito confusa do que eu sou, como eu sou, que eu posso ir variando essas partes da minha identidade, porque a minha identidade mesmo já está fragmentada, eu posso ir variando entre elas, e aí eu nunca consigo ser uma coisa plenamente e me sentir suficiente naquilo que eu estou sendo. Parece que eu estou sempre entregando menos para os outros e para mim mesma. Isso é também um fruto desse momento pós-moderno que vai acumulando em nós e nos gerando cada vez mais essas sensações de desajuste, de falta, de lacuna, de estresse e todas essas outras sensações que a gente está colocando no bolo da insuficiência. Esse é aquele grande paradoxo de posso ser tudo ao mesmo tempo, mas em contrapartida eu não sou nada, não consigo dar conta de ser nada. E aí vai aumentando essa sensação de insuficiência. Como eu posso fazer tantas coisas e não dar conta de fazer nenhuma delas? Como eu não dou conta de ser boa em nenhuma delas? Como eu não dou conta de me sustentar em nenhuma delas? Eu sou psicóloga, eu faço um mestrado, eu sirvo nas coisas que eu preciso fazer, eu sou esposa, e eu não dou conta de fazer nenhuma delas plenamente, não me sinto bem em nenhuma delas. Uau! Essa é a sensação que é muito, muito comum de acontecer com todos nós e aparece muito no contexto clínico. Por isso eu acho que é um assunto que é muito comum a todo mundo. Ele é individual, ele tem seus traços subjetivos, cada um vai passar por isso de uma forma específica, pontual, que precisa ser analisada caso a caso, mas tá todo mundo se sentindo um pouco dessa forma, como se tivesse uma grande nuvem de ansiedade generalizada sobre todos nós, porque nós estamos amarrados nessa lógica do momento histórico e social, cultural que nós vivemos, que vão produzindo cada vez mais esses sentimentos. Esses sentimentos, por exemplo, a insuficiência que nós estamos falando aqui hoje, não são exclusivos do nosso tempo. Então, não é como se as pessoas lá na década de 50 não se sentissem insuficientes para as coisas. Também se sentiam, com certeza, em outras dinâmicas, de outras formas, mas esse sentimento já existia, né? É um sentimento humano como qualquer outro. A diferença é que, no momento em que nós estamos, e aí, mera opinião, ok? Isso é opinião, você pode inclusive discordar da minha opinião, mas no momento em que nós estamos, eu acredito que é mais do que eu mesma produzindo os meus próprios sentimentos, mas a estrutura que nós vivemos
é uma estrutura que já faz com que esses sentimentos sejam produzidos em nós antes mesmo de nós sermos críticos sobre eles. Eu acho, sim, que no momento em que a gente tem esse sentimento de forma mais agravada, mais intensa, mais perceptível, mais frequente. E isso é um desafio para nós, porque também não é só entender que porque isso está sendo gerado como estrutura que eu vou, então, aceitar e falar, não, não tenho o que fazer sobre isso, então. Não é exatamente assim. Mas eu acredito que nós estamos vivendo num tempo que cada vez vai ser mais dessa forma, mais parecido com isso, e que vai nos adoecer, de alguma forma, de uma maneira mais intensa. O sentimento de insuficiência elimina a nossa autoconfiança. E isso nos prejudica muito a tomar decisões, a fazer reflexões, a capacidade de nos relacionarmos. Tudo isso fica prejudicado por conta do sentimento de insuficiência estar muito agravado, baixíssima autoconfiança e uma pouca adesão para algumas coisas. A incongruência gera ansiedade, gera angústia, gera dúvida, nos coloca com uma baixa autoestima, dificulta a nossa forma de enxergar a vida e ela nos aliena de quem nós realmente somos. Talvez isso esteja acontecendo conosco nesse exato momento. Estamos alienados de quem realmente somos. Aliás, será que esse pode ser um resumo do seu sentimento nos últimos meses? Estou alienado de quem eu realmente sei. Estou preso, estou alheio, estou me sentindo um pouco vazio. E eu sei que é por conta desses elementos que a gente está conversando hoje, né? Insuficiência, autodepreciação, enfim. Se a nossa identidade está muito formada em uma coisa específica e nós em algum momento não damos conta dessa coisa, então quem nós somos se perde. Isso é estar alienado de quem você é. Porque eu estou colocando tanta pressão, tanta necessidade, tanta urgência em uma característica de quem eu sou. Por exemplo, eu sou esposa, sou casada. Eu coloco uma super expectativa em como eu deveria ser enquanto esposa. E aí, se em algum momento eu erro, ou se em algum momento isso se transforma, a situação em que eu estou se transforma, então tudo aquilo que eu sou se reduz a nada. Se reduz à insuficiência, porque eu não fui suficientemente capaz de manter o meu padrão enquanto esposa. Aí quem eu sou enquanto psicóloga, enquanto amiga, enquanto estudante, não vale muita coisa, porque a minha identidade, apesar de ser fragmentada, tem muitas coisas para fazer, tem muitos traços meus que eu posso atuar, ao mesmo tempo ela tá bagunçada, e aí aquilo que era fundamental, onde eu depositava muita expectativa, se rompe, ou eu erro naquilo, acontece qualquer coisa que foge do meu controle, aí toda a minha identidade fica perdida, solta, alienada. Aí volta nos sentimentos que eu pontuei, né? Ansiedade, angústia, autodepreciação, sim. Alguns também vão chamar isso de vazio existencial. Mas o importante é essa percepção de que nós podemos estar nos sentindo insuficiente, porque a nossa identidade pode estar fragmentada e nos causando pressões por muitos lados ao mesmo tempo. E aí a gente acaba criando uma lacuna existencial entre os meus objetivos, os meus ideais, meu ideal de ser boa em todas as coisas que eu faço, e aí isso pode se romper em algum momento. O que eu faço então para lidar com essas coisas? Existe alguma estratégia que eu posso fazer? O que eu devo fazer a seguir? Já que eu estou identificando que eu estou sentindo essas coisas, eu não sei exatamente por que elas estão acontecendo, e como eu falei, cada sentimento pode ser individual, subjetivo e precisar de um olhar pessoal, de uma escuta especializada e apurada, né? Que é basicamente processo terapêutico. E aqui a gente está falando de coisas mais genéricas, mais amplas, que é comum a todo mundo, mas sem as características pessoais de cada um. O que eu posso fazer então, se eu já estou identificando que eu posso estar um pouco embolada com essas coisas e não sei o que fazer? Que vão algumas dicas rápidas e breves. Acho que a primeira coisa é fazer o que você já está fazendo. Estou percebendo que eu estou vivendo dessa forma. Esse já é um bom primeiro passo, porque isso nos ajuda a compreender que a gente está vivendo nessa incongruência. Acho que o segundo passo seria você conseguir notar, perceber, talvez até mencionar quais são as coisas que eu tenho um super ideal, um self muito diferente do que eu imagino. Quais são as coisas que eu percebo que eu me cobro muito porque a realidade é diferente do que eu imaginava. O passo posterior, talvez o nosso terceiro passo, é começar então a questionar essas coisas. Questionar por que eu estou internalizando o ser esposa dessa forma, com tanta pressão,
Quais são os meus objetivos com isso? O que eu esperava de mim mesma dentro dessa posição? E ainda pensar quais desses objetivos, quais desses pensamentos realmente são meus, ou eu internalizei porque eu ouvi que tem que ser assim, porque eu sigo aquele nicho da internet de mães na internet, e aí eu acho que tem que ser dessa forma, eu acho que tem que ser uma esposa troféu dessa forma. Enfim, quais dessas coisas são realmente minhas e são desejos genuínos, e quais delas eu internalizei, mas porque vieram de outros lugares. Outro passo: pratique autovalorização. Esse é um passo difícil porque não tem uma coisa prática para você fazer sobre isso. Mas a gente precisa achar jeitos de nos sentirmos valorizados, de reconhecer as coisas que a gente faz que são positivas, onde a gente se sai bem, não só em uma área específica, mas procurar mais áreas da minha vida onde eu me saio bem e conseguir viver de uma forma equilibrada com todas essas coisas, com as expectativas dos outros, com as minhas expectativas, e entender quais delas eu estou dando conta, quais delas são justas e quais não são. E um último passo que eu acho que é muito valioso é: encontre relações onde você possa ser quem você realmente é e que possam te aceitar da forma como você é e como você dá conta de ser e de entregar. Crie um espaço nessas relações onde você se sinta seguro para poder, inclusive, comentar e conversar, compartilhar sobre as dificuldades que você encontra. O diálogo e a comunicação, o compartilhamento dos sentimentos é muito importante nas amizades, nas relações, não só para você desabafar, mas para que você consiga organizar alguns dos seus sentimentos juntos com outra pessoa, entendendo que você tem uma rede de apoio que, às vezes, o que você pensa sobre você não é o que as outras pessoas pensam sobre você. Por último, e não menos importante, faça terapia. Como eu falei, todos esses pontos são pontos muito genéricos, e o olhar da terapia é um olhar pontual, específico para você. Claro que ela é baseada em coisas, em estruturas que não vão mudar para te atender especificamente. Mas o olhar do psicólogo e a escuta do psicólogo, ela é muito apurada para o que você está falando especificamente, que é completamente diferente da escuta de um amigo, por exemplo, ou de um conselheiro, de alguém que você busca conselho. A terapia, o processo da terapia pode te ajudar a lidar com isso num nível bem individualizado, bem subjetivo, que seja adequado para você especificamente, para as dificuldades que você tem enfrentado. Então, se você está percebendo que isso é uma questão para sua vida, procure um psicólogo, procure um profissional, faça terapia, e essa é a minha indicação. Enfim, a percepção de uma insuficiência é muito dura. A percepção de que eu tenho esses pensamentos sobre mim mesma é muito difícil de lidar. Mas um ponto muito importante é a autoaceitação, inclusive para perceber onde eu preciso melhorar, quais são as coisas que eu estou tendo dificuldade, que estão me causando muito sofrimento, porque é a partir delas que eu consigo buscar as minhas estratégias de enfrentamento. Então, eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você. Se você se sente assim e quer conversar, eu estou à disposição também enquanto psicóloga. Você pode me encontrar no Instagram, no @psi.dandarafigueiredo, ou pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube, me manda um comentário, no Spotify também, e eu fico à disposição. Espero você para um próximo podcast, uma próxima conversa reflexiva. E até mais.